Então, boa tarde para todo mundo. Nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o nosso conteúdo do segundo bimestre. Mas antes da gente entrar aí nesse conteúdo do segundo bimestre, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que eu vi nas últimas atividades que nós fizemos. Tá? Então, primeiro eu quero agradecer muito a participação de vocês. Subindo os mini contos de vocês no Padlet. Eu só tive 2 minicontos que foram copiados da internet. E assim, não adianta ir lá e copiar, porque eu vou descobrir que você copiou. Então, todo mundo quem copiou levou 0. E o mais engraçado é copiar e ainda ter feito o vídeo do processo criativo. Então, a gente vai ter uma atividade também de produção de texto agora, nesse segundo bimestre. Então, se atentem, não deixem as coisas para a última hora. Muita gente deixou as coisas para a última hora. Então, esse é o primeiro ponto. Agradecer àqueles que realmente fizeram, que foram atrás, e aqueles que não fizeram, vocês ainda têm oportunidade de fazer, porque a gente não tem ainda uma previsão de quando isso termina. Então, a gente já sabe que o segundo bimestre ele vai ser todinho online. Então, pensa, se você deixar o primeiro e o segundo bimestre para recuperar quando voltar, vai ser um problema. Porque vai ser muita atividade para fazer, não vai ser uma pesquisinha, a professora vai me passar uma pesquisa e tá tudo certo. Não, meu amigo, se você não fez, você vai estudar do mesmo tanto que teus colegas estudaram. As atividades serão as mesmas, não vai ter mudança de atividade. Então, por isso que as atividades estão todas abertas ainda no Google Classroom. Vai lá, entrega atividade. Quando você entregar a atividade, eu já vou e já faço a alteração na sua nota. Então, por favor, estudem, não deixem para a última hora, não adianta reclamar. As universidades já receberam aí uma autorização e algumas já comunicaram, inclusive, os alunos, de que o ano de 2020 inteiro será à distância. A gente não sabe como vai acontecer. Infelizmente, o Covid chegou com força na periferia. Eu tenho recebido mais notícias de morte do que eu gostaria. Eu conheço muitas pessoas que estão aí contaminadas. Eu tive pessoas da minha família que se contaminaram. Então, a gente precisa tomar cuidado e precisa se preservar. Mesmo que as aulas voltem a partir de agosto, que é uma probabilidade, não é certo? Essas aulas vão voltar. A princípio, o que eles falaram é que voltariam com 9 alunos por sala, e 9 alunos por sala, sendo revezados. Então, se você vai na segunda, você não vai na terça. Então, pensa, uma sala com 36 alunos, não vai repetir aluno nenhum dia da semana. Tem toda uma dinâmica para o pátio, tem toda uma dinâmica para o refeitório, porque não pode compartilhar talher, não pode compartilhar copo, tem que usar máscara. Então, são muitas coisas. E se eu sei que alguns aí no nosso meio que estão assistindo estão achando que é uma brincadeira, continuam saindo, não estão quietando o faixa em casa. Então, quieta o faixa em casa, porque vocês estão atrasando o rolê de todo mundo. Certo? Então, vamos aí para o nosso conteúdo do segundo bimestre. No primeiro bimestre, a gente viu muita coisa. Muita coisa. Mas, no segundo, a gente vai ver umas coisas bem legais. Então, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint para a gente poder aqui visualizar o que a gente vai estudar agora. Então, vamos lá. Roteiro de estudos do segundo bimestre. Então, isso vai ser válido para todos os nonos anos, certo? Professora. Oi. Espera um pouquinho aí, só porque eu perdi meu caderno, rapidão. Vai, Ximba. É porque eu não faço ideia onde tá.
Ô, pai, onde Pega, você colocou meu caderno? pega qualquer papel, Chimba, e anota. Vinícius Chimba sendo Vinícius Chimba. Ô, tava tudo aqui no quarto. Aqui, ó. Tá bom. Ah, eu vou anotar em qualquer um. Isso, depois você passa no caderno. Fecha seu microfone, Chimba. É. Então, antes da gente começar, é claro que eu ia trazer uma citação para a gente pensar até no que a gente já fez no primeiro bimestre e o que a gente vai fazer no segundo. Então, tá lá, para refletir. Gosto de dizer que, ainda que a escrita é, para mim, um movimento de dança-canto que o meu corpo não executou. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Conceição Evaristo. Então, nesse pensamento da Conceição, ela fala muito sobre esse poder da escrita. Então, a gente já viu que vocês têm um poder imenso com a escrita. Muita gente viu os minicontos que vocês fizeram. Esses minicontos foram parar na diretoria de ensino, foram elogiados. Eu tenho amigas de outras escolas que estão usando os minicontos de vocês para ensinar minicontos para outras pessoas. Eu tenho uma amiga que dá aula para um primeiro ano e que vai trabalhar com eles miniconto agora e que vai usar o de vocês como referência. Então, a escrita, ela tem um poder muito grande. E vocês têm esse poder. Precisa usar. Então, quando eu pedir alguma coisa, ou quando outro professor pedir uma produção, faz, tenta, tira dúvida, pergunta, não deixa para fazer na última hora. Não acha que se você abrir a internet e pegar um pronto, o professor não vai saber que você pegou. Ah, o professor pode até te dar nota? Pode, eu não vou dar. Porque lembre-se que eu sei como vocês escrevem. E aí o que eu faço? A hora que eu leio, eu busco para ver se não tem na internet. Felizmente, nos mini contos que vocês escreveram, eu só encontrei 2, mas eu busquei vários. Então, pensar aí nesse processo de escrita e de que essa escrita é o como você acessa o mundo. Certo? Professora, Oi. quando é que pode falar? Porque não dá para levantar a mão aqui no negócio. Depois eu abro para falar, André. Tá, mas eu posso só comentar um negócio do miniconto? Pode. Você acredita que me deram um montão de dislike e eu não fiz nada para essas pessoas? Isso é um absurdo. Era só isso que eu queria comentar, porque eu fiquei... E essas pessoas que tá no grupo, deve ter alguém... Um deles deve ter me dado dislike, eu não gostei disso. Ok, mas presta atenção que eu te dei like e é o que vale. Certo? Muito obrigado. Então vamos lá. Roteiro de estudos do segundo bimestre. Leitura e análise da obra O Diário de Anne Frank. E aí, por que a gente trocou? Porque lá no começo do ano, quando eu passei para vocês as leituras deste ano, eu disse que nós iríamos agora no segundo bimestre ler Dom Casmurro. Mas em virtude da pandemia, do isolamento, eu e o Luiz, nós sentamos e conversamos e a gente decidiu trocar, e a Tati, a gente decidiu trocar e trazer o Diário de Anne Frank, que estava marcado para o terceiro bimestre, agora para o segundo. Por que isso? Anne Frank é uma garota de 12 anos que escreve estando isolada. Então, talvez seja um momento interessante para a gente assistir isso. Talvez surjam algumas dúvidas sobre conteúdo de história, mas aí vocês podem conversar com a Tati. A Tati já está sabendo que a gente vai antecipar essa leitura. Inclusive, essa análise do filme V de Vingança, que é o segundo ponto do bimestre, tem a ver com o entendimento que nós vamos ter deste período da história. Porque, por exemplo, tem gente que reclama de estar isolado porque está em casa, que tem que ficar em casa,
mas a N ficou isolada num anexo, num lugar apertado, com outras pessoas, com uma série de questões que eles precisavam discutir. Às vezes, a gente não tem essa mesma posição. Eu posso ficar em casa, eu posso ver a TV, eu posso jogar o videogame. Havia momentos em que a Anne não podia fazer barulho. Então, por isso, tanto a leitura do Diário de Anne Frank quanto assistir ao filme V de Vingança vão trazer daí uma outra perspectiva para a gente a respeito do isolamento que a gente está vivendo. Ou precisa viver. Nesse meio tempo, enquanto a gente lê, enquanto a gente faz essa análise do filme e tudo, nós vamos estudar sobre o texto publicitário e o texto cibernético. Então, se preparem, porque provavelmente uma das tarefas que vocês terão este bimestre será produzir memes. Todo mundo acha que é muito fácil produzir um meme, mas não é tão fácil assim. Os memes, eles têm virado aí um artigo, inclusive, de prova. Então, tem vindo no Enem, tem vindo nas avaliações externas, memes para serem interpretados. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre contexto publicitário e o texto cibernético. Depois, estudos sobre textos de opinião. Aí a gente vai falar um pouquinho tanto sobre essa questão do isolamento que a gente está vivendo, quanto sobre o genocídio da população negra no Brasil e no mundo. Então, já se atentem aí para as reportagens, já se atentem para as coisas que estão acontecendo, porque em algum momento desse bimestre, a gente vai fazer uma discussão sobre isso. Estudo sobre as figuras de linguagem, a gente vai retomar, nós já vimos o ano passado, mas nós vamos retomar dessas figuras de linguagem, porque essas figuras de linguagem no texto publicitário, no texto cibernético, fazem muita diferença, elas têm uma produção de sentido interessante, que pode nos ajudar, inclusive, nos textos de opinião. Estudo dos verbos de ligação, porque esses verbos de ligação também produzem sentido, e estudo sobre as variedades linguísticas, sobretudo a questão do preconceito linguístico, e aí a gente vai trabalhar com algumas músicas para trazer toda essa questão e o tanto de informação que uma canção ela pode abarcar dentro dela. Então, isso é o que a gente vai fazer neste segundo bimestre. O nosso segundo bimestre vai até o dia 31 de julho. Então, não deixa para fazer as coisas no dia 31 de julho. Nós fizemos uma leitura no primeiro bimestre, que foi a Revolução dos Bichos. O que eu percebi? Um monte de gente não leu. Eu perdi? Eu não. Você, quem não leu, perdeu? Com certeza. Então, assim, se eu fosse lá na internet, eu conseguiria responder as questões a respeito da análise de Revolução dos Bichos? Conseguiria. Todo mundo conseguiu? Não. Então, leiam o Diário de Anne Frank justamente para não ter este problema. Porque as ações depois do Diário de Anne Frank, elas serão diferentes das ações depois de Revolução dos Bichos. Tá? Então, vamos lá. Leitura e análise do Diário de Anne Frank. O que eu vou fazer hoje é uma apresentação deste livro, igual eu faço na sala de aula. Então, o Diário de Anne Frank, ele é um livro escrito por Anne Frank entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial. É conhecido por narrar momentos vivenciados pelo grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista dos Países Baixos. Então, essa capa que está aqui é a capa, essa aqui, xadrezinha, ela é inspirada no diário que a Anne ganhou, que a gente vai falar daqui a pouco a respeito dele.
Então, ela ganha um diário quando ela completa 12 anos, se eu não me engano. E quando ela ganha esse diário, que era xadrezinho lá, com vermelho e não sei o que, ela começa a escrever. E logo em seguida, ela vai para essa situação de isolamento. Ah, professora, mas ler esses livros é tão chato, né? Então, mas eu sou uma professora muito legal. E aí, a gente tem hoje uma versão em quadrinhos do Diário de Anne Frank. Então, eu vou disponibilizar para vocês, tanto no grupo de WhatsApp quanto no Google Classroom, o Diário de Anne Frank e o Diário de Anne Frank em quadrinhos. Então, o Diário de Anne Frank em quadrinhos teve sua primeira edição oficial no Brasil há cerca de 2 anos, mais ou menos, e foi autorizada pela Anne Frank Fonts Base. O Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947 e faz parte do cânone literário do Holocausto. O que é um cânone literário? É uma obra essencial, que já foi cristalizada, que já foi consolidada. Então, eu tenho aí, toda vez que alguém falar sobre o Holocausto, Anne Frank, o Diário de Anne Frank, é um dos registros que vai aparecer. Por que ter essa opção de ler em quadrinhos? Pode ser que a leitura do Diário de Anne Frank não seja algo muito bacana. Eu vou começar a ler, aí eu começo a ler, mas assim, caramba, mano, essa menina tá escrevendo para quem? Que negócio chato, não quero ler, né? Leitura maçante. Se eu vou para os quadrinhos, eu tenho o visual. Eu vou ter a união da linguagem verbal com a linguagem não verbal, e isso auxilia o meu entendimento. Isso ajuda a entender aquilo que às vezes eu não consigo entender se eu ler só o livro. Então, vocês têm essa opção. Se quiserem, leiam os dois e façam essa comparação. Quem lê dos dois está ganhando, tá? Porque a versão em quadrinhos é uma versão bem legal. Então, o Diário de Anne Frank é um livro que foi escrito por Anne Frank entre 12 de junho de 42 e 1º de agosto de 44. Ele narra momentos vivenciados pelo grupo de judeus confinados em esconderijo durante a ocupação nazista dos Países Baixos. Ele foi publicado a primeira vez em 1947, nos Países Baixos. A primeira edição em língua portuguesa data de 1955, mas no Brasil ele só foi publicado a primeira vez em 2003. Então, olha, ele foi traduzido para a língua portuguesa em 1955, mas ele só chegou para a gente em 2003. Então, é um período de tempo bem grande. Então, desde que ele foi publicado pela primeira vez, em mais de 40 países e traduzido em mais de 70 idiomas, ele vendeu mais de 35 milhões de cópias em todo o mundo, sendo 16 milhões só no Brasil. Sua popularidade inspirou a peça de teatro O Diário de Anne Frank, de 1955, dos roteiristas Francis e Albert. Eu não vou ler os outros nomes, porque vocês já entenderam, né? Que também a adaptaram para uma versão cinematográfica de 1959. As suas anotações, as anotações da Anne nesse diário, elas foram declaradas pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, como Patrimônio da Humanidade. Além disso, o livro figura a 19ª posição da lista dos 100 livros do século segundo Le Monde, que é um jornal bambambam francês. Então, pensa, o livro que vocês vão ler agora consta na lista dos 100 mais do mundo, do século. Ele é uma obra extremamente necessária. E é uma obra extremamente necessária agora, porque talvez
mude esse nosso posicionamento diante do que a gente está vivendo. Talvez mude um pouco da nossa visão a respeito do que a gente está vivendo. Continuemos. O diário de Anne Frank, ele tem 3 versões. Essas 3 versões são... nenhuma delas é errada, tá? Nenhuma das 3 é errada. As 3 versões são corretas. Então, existe a versão A, a versão B e a versão C. A versão A é o diário puro e simples, um diário da Anne para Anne. Então, o que ela fez? Ela ganhou o diário, ficou empolgada e falou, nossa, vou escrever. Porque uma das coisas que a Anne tinha na sua cabeça é que ela gostaria de ser escritora. Ela queria ser escritora. E quando ela ganha esse diário, ela vê essa possibilidade. Tanto que quando vocês começarem a ler, vocês vão ver que ela escreve como se escrevesse para uma amiga que ela chama de Kitty. Então, a Kitty, que é o diário, vira uma personagem. Então, a versão A é isso, é o diário de uma garota de 13 anos que começa a escrever sobre o que ela está vivendo. Só que aí, a Anne, ela escuta no rádio que o governo holandês, ele vai, depois que tudo acabar, recolher cartas, diários, fotos, tudo que servir como prova documental de que o Holocausto aconteceu. E aí, Anne, naquilo de que eu quero ser escritora, eu quero escrever, eu quero ser jornalista, eu quero ter uma posição, ela fala, peraí, nossa, mas é muito infantil esse diário, eu preciso fazer umas modificações. E aí ela começa a ter um olhar diferente para o seu diário, e ela começa a escrever de maneira diferente. Então, ela volta nas anotações que ela já tinha feito, ela refaz algumas anotações. Então, a versão B do diário foi editada pela própria Anne. E ela trazia, nessa edição, inclusive o porquê que ela estava fazendo essas mudanças, que era para servir como prova documental. E a versão C é uma versão que foi editada pelo pai da Anne, o Otto. O pai da Anne foi o único que sobreviveu ao Holocausto. Todos os outros morreram. E ele, quando ele lê o diário da Anne, ele fica impactado com o que ele lê. E aí ele faz algumas alterações na hora de publicar. Por quê? Tem uma questão de sexualidade colocada e essa versão C tira, né? Porque para ele, como assim, né? Minha filha falando de sexualidade, de desejo, de coisa que ela quer, de pensamento que ela tem. Não, isso não vai pegar bem, então eu vou tirar. E uma outra coisa que ele tira dessa versão C é o relacionamento que a Anne tinha com a mãe e com a irmã. Então rola aí uma, vamos dizer, uma invejinha, vai? Porque eu não posso contar tudo, senão vocês não vão ler o livro. Mas tem um desentendimento entre ela e a irmã mais velha. Ela tem uma irmã mais velha, que é a Margot. Tem um desentendimento entre elas e tem um desentendimento com a mãe, que é absurdo. Então, na versão C, o pai tira isso. Porque, afinal, é da família dele. Então, ele vai tirar, né? Ele não vai deixar lá colocado para que as pessoas leiam e saibam tudo o que estava acontecendo. Então, quem foi Anne Frank? Essa foto que vocês estão vendo aí é uma foto de 1940 da Anne ainda na escola. Então, Anne Frank, ela nasceu no dia 12 de junho de 1929 em Frankfurt, que é uma cidade alemã. A sua irmã Margot tem cerca de 3 anos a mais que ela. Então, naquela época, o que estava acontecendo?
A situação era boa? Não. E aí que a Tati entra. Porque esse também é conteúdo de vocês desse ano de história. Então, tem toda uma questão que não era legal na Alemanha, tinha havia muita pobreza, poucos empregos, e aí aparece quem? Hitler. E ele recebe assim uma quantidade de adeptos absurdo, né? Parece o Brasil com uma certa pessoa. Hitler, ele odiava os judeus. Ele culpava os judeus pelos problemas do país. E aí o que ele faz? Ele dá voz a tudo que é ruim. Isso me parece muito a história do Brasil atualmente. Mas vamos voltar lá para 1900 e alguma coisa. Então, por causa de todo esse ódio, os judeus, também por causa do ódio e da situação que o país vivia, os pais da Anne, o Otto e a Edith, eles decidem se mudar para Amsterdã. Professora, tem gente que não tá conseguindo ver. Quem não ouve? Não, ouve todo mundo. Tem gente que não consegue ver com os olhos, sabe? Bom, Os slides. Ok, mas eu mando para vocês. Eu vou mandar os slides para vocês também. Que aí a gente resolve isso. Então, o que acontece com o Otto, com a família dele? Eles se mudam para Amsterdã. Em Amsterdã, ele funda uma empresa. E essa empresa, ela comercializava pectina, que é um agente para solidificar, não, né? Mas para dar consistência para geleias. Então, pensa nesse contexto. Pensa que era uma menina que nasceu numa cidade, se muda para outra por causa da situação do país, ela é judia, então tem todo um ódio exacerbado para cima dela, e ela só tem 13 anos. Então, quando eles se mudam para a Holanda, ela se adapta muito fácil à Holanda. Ela aprende a língua, ela faz novos amigos, ela vai para a escola e tá tudo certo. E seu pai continua trabalhando para fazer prosperar o negócio. Mas estava fácil? Claro que não. Ele ainda tenta montar um negócio na Inglaterra, mas ele também não tem sucesso. E aí ele acaba encontrando solução para vender lá umas ervas, umas especiarias, além da pectina. Em 1º de setembro de 1939, quando a Anne tinha 10 anos, a Alemanha nazista invade a Polônia. Aí começa a Segunda Guerra Mundial. Passados uns meses, em 10 de maio de 1940, os nazistas também invadem a Holanda. E aí, 5 dias depois, o exército holandês ele se rende. Então, aos poucos, mas inexoravelmente, os ocupantes introduziram leis e regulamentos que tornam a vida dos judeus mais difícil. Então, penso que era. Eu tenho 10 anos, sou judia, moro num país diferente do meu, mas já consegui me adaptar. E, de repente, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí, os judeus, eles são proibidos de fazer várias coisas, eles são proibidos de estar em vários lugares, eles têm que se identificar. Então, é uma situação bem difícil. Então, essas regras restritivas era cada vez menos os lugares onde restringia muito o lugar onde a Anne podia ir. O seu pai perde o negócio, porque aí os judeus também não podem ter mais uma empresa. As crianças judias têm que ir para uma escola separada, então ela tem que sair de onde ela está. Então, muitas mudanças começam a acontecer. E os nazistas, eles vão ganhando cada vez mais espaço. Aí os judeus,
eles têm que usar uma estrela de Davi. E surgem rumores de que todos os judeus teriam que deixar a Holanda. E aí pensa, o que é dessa estrela de Davi? Quando a gente assistiu Escritores da Liberdade, quando eles estão lendo o Diário de Anne Frank, tem uma hora que eles falam: os judeus têm que usar uma estrela amarela. Os judeus têm que... Então, essas são trechos do diário que eles são citados no filme, porque o filme, o livro, ele é citado em N filmes. Né? Escritores da Liberdade é um, A Culpa é das Estrelas é outro, por exemplo. Então, o que acontece em julho de 42? Margot, que era a irmã mais velha de Anne. Então, se Anne tinha 10, Margot tinha 13. Ela recebe um telefonema. E esse telefonema é justamente para que ela se inscreva para trabalhar na Alemanha nazista. Mas os pais estão muito atentos. E eles percebem que tem alguma coisa errada. E no dia seguinte, eles resolvem se esconder. Então, na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto da sua empresa, lá no número 263. Então, os antigos colegas dele, eles ajudam o Otto a preparar esse esconderijo. E depois de algum tempo, mais 4 pessoas se juntam a eles no anexo secreto. Então, é um espaço apertado. A Anne tinha que permanecer muito silenciosa e estava frequentemente com medo. Então, penso que você tem toda uma vida que vai mudando aos poucos. Você sai da cidade onde você nasceu, você se instala num outro lugar, quando as coisas começam a caminhar, isso muda de novo. Então, o que foi para a gente, desde o dia 18 de março, que foi a última vez que eu fui à escola, então, desde o dia 18 de março, a gente tem vivido políticas de restrição. É claro que por um motivo muito diferente da restrição que a Anne sofreu, mas é uma política de restrição. Eu tenho que ficar na minha casa, se eu sair eu preciso usar máscara, tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. Se você vai ao mercado, tem uma série de cuidados, é álcool, é sabão, é água, é o informe de muitas pessoas morrendo, até que esses rostos começam a ser rostos conhecidos. E a gente vê que algumas pessoas não estão muito aí. Então, pensem nessa condição da Anne, né? O que foi para ela escrever. E aí, ela escreve lá nos seus diários. Então, ela decide escrever, ela ganha o seu diário no 13º aniversário, então, quando ela completa 13 anos. Essa é a foto do diário original. Por isso que a capa do diário é aquela vermelhinha, é uma edição comemorativa. Professora, Oi. Professora, tem uma menina que não tá ouvindo. Só uma que não tá ouvindo? Eu acho que é. Só ela falou que não tá ouvindo. Então pede para ela sair e entrar de novo, porque de repente é alguma coisa na internet dela. Eu vou escrever aqui. Obrigada, Pimba. Então, durante os 2 anos que ela passa a viver no esconderijo, porque assim, ela faz 13 anos e eles vão pro esconderijo. E eles passam 2 anos escondidos. Nós estamos em isolamento há 3 meses. E a gente já tá ficando louco. E é um isolamento que a gente ainda consegue, né? Se eu precisar ir no mercado, eu me cuido, vou ao mercado. Se eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu ligo no Uber Eats, eu ligo no, sei lá, no iFood, nos delivery da vida e peço. Não tem como fazer festa junina?
Tem um monte de gente fazendo festa de junina na Caixa. Mas e ela? Ela não podia sair do lugar. Então ela começa a escrever sobre o que ela vai passando dentro desse anexo secreto. E também ela escreve sobre o que ela sente e o que ela pensa. Então ela começa escrevendo histórias curtas, aí ela começa o romance, anota passagens de livros que ela lia. Então, o escrever ajudou a Anne a aguentar esses dias de isolamento. E aí a gente pode voltar naquela citação que eu trouxe para vocês logo no começo da aula, que é a citação da Conceição Evaristo, que através da escrita ela acessa o mundo. E era isso que a Anne estava fazendo. Então, quando o ministro da Educação do governo holandês, no exílio, na Inglaterra, fez um apelo na Rádio Orange para se manter diários e documentos de guerra, ele tem uma ideia de reescrever os seus diários individuais numa única história com o título de O Anexo Secreto, que mais tarde é publicado como o Diário de Anne Frank. Então, o Diário de Anne Frank ele se tornou mundialmente famoso. Então, o mundo inteiro conhece essa história. E lembra que eu disse que o pai dela, ele sentiu assim, ele ficou impactado quando ele leu. Né? Ele lê que a Anne queria se tornar escritora ou jornalista, que ela pretendia publicar as suas histórias sobre a vida no anexo secreto. E aí uns amigos o convencem a publicar o diário em 25 de junho de 1947. Numa edição de 3.000 exemplares. E não ficou por aí. O livro viria a ser traduzido para mais de 70 línguas e adaptado para teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo ficaram a conhecer a história de Anne. E em 1960, o esconderijo torna-se um museu, a Casa de Anne Frank. Otto continuou estreitamente envolvido com a Casa de Anne Frank. Oi. A Jennifer? Acho que a Jennifer não tá conseguindo me escutar. A professora ainda. Jennifer não tá Ela conseguindo saiu escutar. não tá conseguindo. Então, gente, se uma pessoa sem ouvir, duas pessoas sem ouvir, nós estamos em 50, 60, é porque é algum problema com a internet ou o telefone. Mas continuemos. Então, o Otto, ele ficou envolvido, que é o pai da Anne, ele ficou envolvido com todas essas coisas, tanto com a publicação do diário quanto com o museu, até morrer em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio contra os judeus. Então, esse é o diário de Anne Frank. Então, a ideia é, bora lá embarcar nos registros de Anne Frank? Então, vamos ler de verdade, né? Ir para o... Ir para o livro, tanto o livro mesmo, ou o quadrinhos, alguma coisa assim, e ler isso com vontade, buscar isso, tentar entender o que está sendo dito, o porquê que essa menina escreveu, os recursos que ela usou, ao invés de pegar o livro e começar a ler e falar assim, nossa, que negócio mais chato. Ah, não, eu li a primeira página, não quero mais porque eu não curti. Não achei bacana. Então, toda leitura que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir para ela sem os preconceitos, sem essa dificuldade. Eu sei que toda leitura aqui é obrigatória,
é uma leitura que a gente pensa, né? E fala assim, ai, mas eu sou obrigada a ler isso, né? Eu tenho que ler mesmo de verdade. Ai, não, mas nada a ver comigo, não é o estilo que eu gosto. Mas e se a gente for para essa leitura pensando, o que que essa menina pode me ensinar? O que que ela pode trazer para mim, né? O que que pode ser de diferente? O que que eu posso visualizar? O que que isso traz para mim de positivo para minha vida? Porque é isso, é uma garota de 13 anos escrevendo sobre uma situação que ela viveu. Então, é interessante fazer essa leitura. Eu selecionei um trecho em que ela fala no seu diário. E ela diz assim: escrever um diário é uma experiência realmente estranha para alguém como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem mesmo eu, pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Então, o que é isso, né? O que é essa garota de 13 anos escrevendo? Talvez seja o mesmo sentimento que alguns de vocês têm quando vocês escrevem. Né? Quantos textos interessantes de vocês eu já peguei e vocês disseram assim: ah, mas professora, estava muito ruim. Não, tá ótimo, tá excelente. Não, tá muito ruim isso aqui. Onde é que você viu que tá ótimo? Porque a gente tem dentro da gente essa história de que parece que a gente nunca faz um negócio tão bem feito como deveria. Às vezes não faz mesmo, mas na grande maioria das vezes a gente tem alguma coisa para dizer, a gente tem alguma coisa para mostrar e precisa fazer isso. A gente pode dizer que o Diário de Anne Frank, ele se esforça para humanizar as vítimas do Holocausto e dar nomes, características individuais, rostos a esses sujeitos. Além desta humanização, nota-se uma humanização do próprio diário, porque ela diz: não quero jogar os fatos neste diário do jeito que a maioria das pessoas faria. Quero que o diário seja como uma amiga, e vou chamar desta amiga de Kitty. Então, esta é a obra que a gente vai ler e vai analisar durante esse segundo bimestre. Que a gente vai conversar sobre. Que a gente vai ver o que essa obra pode nos ensinar, pode nos ajudar, pode nos mostrar. Ok? Essa é a apresentação que eu tinha para fazer para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Esta é a hora. Professora, quando ela escreveu o diário, você disse que eles iriam recolher, né, depois que acabasse tudo tal, para não ter nenhum artigo. Ela reescreveu com a mente dela tudo depois? Sim. Não, é porque assim, quando o governo holandês disse que ele iria recolher, ela ouviu isso no rádio. Mas aí, depois de um tempo, ela é presa. E aí o pai dela é o único que sobrevive. Porque ela vai para um campo de concentração e ela morre. Então, ele que conta, né? Ele que publicou, né? Na realidade, é ele que publica os escritos dela. Por isso que tem essas 3 versões. A primeira versão é assim que ela ganha e ela escreve o diário e fala assim, nossa, que bacana, né? Olha, escrevi aqui. Tudo bem que eu escrevi, quero escrever como para uma amiga e tal. Mas depois de um tempo escrevendo, enquanto ela está dentro do esconderijo, ela ouve no rádio a história de que os diários, as cartas, as fotos, essas coisas todas seriam documentos do Holocausto. E aí ela fala assim, poxa, então eu vou escrever para isso. E aí ela mesma ela pega o diário e ela vai rabiscando o diário e vai fazendo as anotações e colocando, não, isso aqui é muito infantil, não, isso aqui eu acho que é legal.
Não, mas eu acho que tem que acrescentar essa história. Então, ela vai fazendo adendos. E quando você lê o livro, você percebe esses adendos que ela vai fazendo, porque a compilação do livro foi igual tá no diário. Entendi, Então, é bem professor. bacana. Professora, Oi. Eu ia fazer. é a Raíssa Esquece, que tá deixa ela falar. É que eu tô usando o celular da minha mãe. Deixa eu te Tem que falar. ser Raíssa, né? Você Pra falou cortar o que eu ia falar. Você falou que tem. Seja Você falou cavaleiro. que tem três diferentes, né? A, B e a C. A gente vai ler qual? Vocês vão descobrir. Ai, Ah, Elaine. fala aí, que Fala custa? aí, honestidade, fala aí. Vocês vão descobrir. Pronto, então, agora minha pergunta, já que a Raíssa já A, falou. a ideia é, eu vou disponibilizar a versão que ela faz dos adendos, que é a versão B. Não a versão que o pai dela limpou e tirou. A versão B é a versão mais bacana. Ah, entendi. Eu queria realmente ver as que tá original. Mas Professora, todos são colocar originais. Colocar pra gente ver, tipo, antes, quando ela era, digamos, inocente, e depois, quando ela trocou as coisas lá pra. Entendeu? Ela- Colocar A e a B. Antes, quando ela é inocente, tá? Eu vou ver se eu acho. A versão que eu tenho é a B, eu vou ver se eu acho a versão C. Porque na versão B, você consegue ver onde ela mudou. Então, você tem noção do que era A. Ela faz essas mudanças, entenderam? Agora, a versão C, que é a versão do pai, eu vou ver se eu acho em PDF a versão C e eu mando para vocês. Ah, não, essa C deve ser mó chata, editada pelo pai. Deve ser uma coisa mó velha, mó antiga. Ah, não. Bom, velho antigo né? De 1940. Eu tenho uma dúvida. Ó, Fala, André. pensa assim. São 3 versões. A primeira, Certo. todas elas foram publicadas pelo pai. O pai que publicou tudo. Sim. Então, se o pai for publicar as outras, por que eles... Não, o pai modificou o livro, não foi? É que assim, existem as 3 versões. Por quê? Porque quando ele lança a primeira versão, ele lança essa versão em que ele vai tirando as coisas, entendeu? Entendi. Que ele tira Mas- essa questão da sexualidade, essa questão do relacionamento dela com os pais. Então, como é que... Então, Só ela... que depois, a própria Fundação Anne Frank revê, ele vai lendo e em discussões eles resolvem publicar das outras versões. Porque era um ganho, Mas entendeu? onde que eles acharam as outras versões? Não, a outra versão tá... Hoje, todas as versões estão disponíveis no Museu da Anne Frank. Mas como é que eles chegaram nas outras versões se as versões foram publicadas pelo pai? Gente, presta atenção, o diário é um só. Pensa, é um diário. Então, peraí. Vamos fazer aqui um negócio. Vamos exemplificar. Esse aqui é um diário. Meu diário. De 1997. E ele vai até 1999, eu acho. Porque eu não dou conta de escrever diário, não. Eu escrevo e aí eu paro. Entra umas coisas tipo assim, de outubro a dezembro de 98, entendeu? Então, esse aqui é o meu diário. Esse Uma vez eu é o diário comprei um, original. sabia? Do Carrossel, O que acontece? que era a moda do Carrossel. Mó merda aquilo, eu gastei meu dinheiro à toa. Era só vinha com os personagens escrito o nome André. deles e mais nada. Só. E foi... Não Se comprei mais. concentra, André. Se concentra, André. Então, esse aqui é meu diário. Vamos supor que eu morra. Deus E é aí, os pai. meus pais decidem publicar dos meus diários. O que ele vai fazer? Minha mãe começa a ler, né? E minha mãe fala assim, não, essa parte aqui eu acho que não é bom. Então, você publica, mas você não põe essa parte.
Ah, essa parte aqui também não é legal. Então você publica, mas você não põe essa parte. Ah, ok. Aí, depois de um tempo, eu viro alguém muito famoso e algumas pessoas que estão na minha fundação falam assim: poxa vida, Otto, mas tem tanta coisa bacana lá. Por que não publicar a versão do jeito que ela escreveu, como ela queria que fosse? E aí ele se rende e ele publica do jeito que ela escreveu. Entendeu? Mas O se ela... original do diário, o original do diário é um só. Então, você tem um original, e foi o primeiro que ela escreveu, desde ela quando era criança, sem intenção de publicar. Só que depois ela faz outro, ela faz as anotações nesse Não, mesmo ela não diário. faz outro, ela faz modificações. Ela faz modificações no seu diário. Então, como é como que eu tem pegar o acesso meu ao diário, último, ao primeiro? abrir. Você percebe quando você lê o livro. Se você não lê o livro, você não vai saber. Entendeu? Eu acho que eu comprei um, só que ele é o primeiro, o A. Porque eu não vejo ela escrevendo nada, ela faz. Você vai saber, na capa, ele traz que Vou versão ver. é. Vou ver. Só porque você disse hoje, eu vou ver. Eu acho que pela Que lugar? tinha coisas que era desnecessário ela colocar, né? Aí ela foi modificando para ficar uma coisa Que melhor, lugar né? que tá? Sim, sim. Na capa, Onde que aparece? na ficha catalográfica, Deixa eu te você falar que eu não coloca. sei o que é isso. Ficha catalográfica é essa já sei. ficha Aquele negocinho. que vai atrás aqui, ó, assim, ó, do livro. Aqui, Aqui, isso ó. daqui, ó, calma aí. É isso, ó. Calma aí que só tá Cadê? aparecendo Eu a não minha tô te cara. vendo. Eu tô careca, professora, você viu? Que vergonha. E tudo isso Não vai dá pro pra YouTube. inverter a câmera. Só conversa toda. Calma. Eu tô calma. Eu acho que mudou. Aqui, ó. É isso? Aí tem que ter. Nessa parte tem que ter que versão é. Tá, é publicado, Anne Frank, 1929, não. Biografia. Não tá aparecendo, não. Depois você acha. Eu vou achar e eu mando para vocês, ok? Ok. Fala, Lara. Lara e Laura. Quem vai falar primeiro? Pode falar, Laura. Professora, deixa eu perguntar. Em A Culpa das Estrelas, quando a Hazel e o namorado dela, que eu não sei o nome, vão para Amsterdã, o museu que eles visitam é o Museu da Anne? É a casa de Anne Frank. Tá, entendi. Então, quando você assiste o filme, tipo, assiste A Culpa das Estrelas agora, e quando você ler o livro, vai assistir A Culpa das Estrelas, que você vai ter uma noção de onde ela foi escondida. Não, professora, você assistiu A Culpa das Estrelas, pelo amor de Deus. Professora, Eles sobem até uma escadinha para chegar no local, né, professora? Sim, sim. Lá em cima tem vários livros. Exato. Então, é bem Professora. interessante quando você assiste. Fala, Lara. o pai da Anne, ele publicou a versão que ele editou. E ele só publicou as outras porque as pessoas ficaram falando, não, é importante e é legal publicar as outras. Aí ele publicou as outras? Sim, ela tem uma fundação. Se vocês procurarem na internet, eu vou mandar o link também. Tem a fundação, porque essas informações, algumas das informações que eu trouxe para vocês, eu tirei da Fundação Anne Frank. Então, eles criaram uma fundação, até por conta das coisas que ela escreveu. Então, tem toda uma coisa aí em volta disso, que é para as pessoas entenderem mesmo. Você vai reconhecendo, né, conforme vai passando o tempo, a importância das coisas. Então, às vezes, você faz umas coisas que você julga que não é importante, e dali um tempo você consegue compreender que talvez aquilo seja importante lá na frente para alguém. E talvez seja por isso que a gente tem as outras versões. Entendi, professora. Obrigada. Mais alguma pergunta? Lê esse diário aí do Mickey Mouse pra gente. Tá doido?
Só um pouquinho, 2 páginas só. Não. Deve estar falando mal de você, Vinícius. Não cala a boca, meu. Você cala a sua boca, ô. Vai sair Você tudo me isso no respeita, YouTube, tá? olha só. Cala a Meu boca, Deus. velho. Cala a Meu boca. Deus do céu, gente. Professora. Vocês lembram que tem uma estagiária dentro da sala, né? E que ela tá ouvindo tudo isso. E botando lá no registro dela. Nossa, que os alunos cada um mandando o outro calar a boca. Ó, que da hora. Tudo culpa da Mas é Samira, que ela essa tá vendo introvertida como aí. funciona a sala. Os Ela barracos sabe da sala. Culpa Ela do sabe Vinícius. Só é mal como educada. funciona a sala. Só sabe gritar. A gente só sabe Tem gritar. que ser Bando de verdadeiro, selvagem. pô, não pode ser falso. Professora, Tem que ser do jeito que é sempre. A Carol me perguntou se as minhas aulas vão ser sempre às sextas-feiras. Sim, sempre às sextas-feiras, às 15h30, tá bom? professora, eu gostaria de saber como que o pai da Anne sobreviveu. Tem que ler o livro. Ah, professora. Meu Deus. Eu não vou contar tudo, eu nunca conto tudo. Por que eu tenho que contar agora? Vocês são spoiler, hein? Meu Deus. Já fez um favor de despertar, né, o interesse da leitura, agora a gente tem que interessar o livro, né, professora? Helene minha gosta de função fazer aqui- isso. A Helene gosta de falar as Adoro. coisas, entendeu? Despertar a curiosidade. E depois ela para do nada, assim, pra deixar a gente curioso pra gente ler o livro todo. É lógico, você acha que ela Mas vai é bom falar você tudo pra publicar gente esse não ler? livro logo. Palhaçada, viu? Eu vou colocarei hoje. Diga. Tem alguma diferença dos quadrinhos pro livro original ou não? Tanto faz, se você lê os quadrinhos ou o livro. Quadrinho é tudo Normal. ruim. Não dá nem pra ler. Tem que se decidir. Ou a imagem ou é texto, gente. Não, você tem que ler os dois, André. A imagem É e o muito ruim. texto. Eu não consigo. É igual o filme com Ok, legenda. então Ou você presta atenção na então legenda ou no você- filme. Então você faz o seguinte, você vai e lê o livro. Mas os quadrinhos do Diário de Anne Frank, eles são muito bons. Ah, então É não tem assim. nenhuma diferença. Não Se tem. eu Você só pode ler o ler. quadrinho... Você pode ler o quadrinho. Então tá, obrigada, professora. É por isso que tem a opção. Todos os livros que a gente vai ler este ano, acho que com exceção de Mayombe, que é o último, todos os outros têm a versão em quadrinhos. Então, Revolução dos Bichos tinha a edição em quadrinhos, o Diário de Anne Frank tem a edição em quadrinhos, e Dom Casmurro, que é o próximo, tem a edição em quadrinhos. A capa de Dom Casmurro já é fantástica. Já fala um monte de coisas. Certo? Mais alguma É de pergunta? quem o livro? Quem escreveu Dom Casmurro? Machado de Assis. Mais alguma pergunta? Não? Então, muito obrigado por terem participado, por estarem aqui. E aí a gente conversa mais um pouquinho na semana que vem. E na semana que vem a gente já fala sobre o texto publicitário, ok? Então, boa tarde para vocês, um bom final de semana e até a próxima aula. Até a próxima aula, professora. Tchau. Obrigada pela aula. Foi muito boa. Obrigada. Beijo. Tchau, prof. Obrigada. A pessoa já vai sair, né? Ela fala tchau e já sai.